famílias, preparamos um programa mais do que especial para vocês. Queremos trazer todo mundo para mais perto da gente ainda. Isso é possível e já está acontecendo, veja só. Bem-vindos à nossa roda de apoio à amamentação. Isso mesmo, saia de casa e venha compartilhar sua experiência ou expor sua dificuldade. A cientista que virou mãe, trouxemos a Lígia Moreira Sena para falar de um tema que preocupa muito os pais: como educar sem violência. Quem não foi, perdeu uma conversa muito interessante. Rodas de bate-papo no shopping, de graça e com muitos assuntos que geram dúvidas durante a criação dos filhos. Outra oportunidade para você. Mães que empreendem, hoje mostramos a terceira empresária, uma fabricante de cupcakes. E a nossa gestante, a Cláudia, tá quase, hein? E ela dança, faz tratamento estético, vive uma gravidez bem leve. Pessoal, a edição de hoje é para falar que o Geração Mãe não é só programa de TV, portal e redes sociais. É calor humano de verdade. Nós temos vários encontros e eventos para nos conhecer melhor, para divulgar informação, para trocar experiências e até para nos divertir. Vamos mostrar alguns exemplos de tudo que o grupo organiza. Começamos com a nossa roda de apoio à amamentação. A primeira foi ao ar livre, no parque. São bem-vindas mães que amamentam, que estão com dificuldades, grávidas e até quem ainda não tem filhos. Podem trazer maridos, avós e, claro, as crianças. Nas rodas é possível aprender umas com as outras e até tranquilizar o coração ao saber que amamentar não é e nem foi fácil para a maioria das participantes. Acompanhe o depoimento de Carol Correia. Quando a Alice nasceu, ela nasceu de parto normal, veio direto pro meu peito, tudo, pegou bem o peito. Só que quando o leite desceu, no segundo dia mais ou menos, encheu muito. A primeira coisa que aconteceu foi que encheu muito um dos peitos. Não chegou a dar mastite, eu não tive que tomar remédio, nada. Mas eu fiquei assim, não chegou a dar febre, mas eu senti o corpo inteiro esquentar e encheu muito o peito, ficou muito dolorido, empedrou. E eu chorei assim uma noite inteira tentando tirar e colocando ela pra mamar. Graças a Deus passou logo essa fase, só que depois o bico do peito rachou também. E aí teve um dia que chegou até a sangrar, teve fissura e tentei de tudo que me passaram. O que mais resolveu foi o sol, então eu passava o próprio leite e tomava sol de manhã e de tarde. E aí aos poucos foi melhorando, mas a dor não passava. Ficou muito tempo ainda doendo, principalmente na hora da pega. Até 40 dias depois que ela nasceu, eu não conseguia amamentá-la sozinha ainda. Parece assim uma coisa bem absurda. Imagina a dinâmica da casa como que ficou. Eu só tenho ela, então ainda todo mundo... Eu tenho família em Ribeirão, então todo mundo ajudou para poder continuar a manter a amamentação dela. O que acontecia é que ela tinha muita força e ela se debatia, ela ia para trás na hora de pegar o peito. Então ela não abria a boca, assim, do jeito que tinha que abrir, calmamente, para eu colocar a auréola inteira. Eu não tenho o bico formado, então eu tinha que esperar ela abrir bastante a boquinha para colocar toda a auréola para não machucar o meu bico. Foi por isso até que aconteceu essas rachaduras aí no começo. Então alguém tinha que segurar as duas mãozinhas dela, ficava assim. E aí eu tinha que segurar ela naquela posição invertida. Eu nunca conseguia amamentar assim, só depois de 5 meses eu amamentava ela nessa posição. Então ela ficava assim e aí ela conseguia mamar. A Carol Mafra não teve muitas dificuldades na amamentação do primeiro filho e achou que ia ser a maior facilidade com o segundo, mas não foi bem assim. Ela teve hiperlactação, muita produção de leite. Ele não mamava o suficiente e aí com 14 dias eu já tinha uma mastite decorrente da sobra de leite. Então eu doei muito leite, ainda dou para o pessoal do banco de leites, porque eu tenho sobra, ele não mama o suficiente. Só que a hiperlactação tem algumas, não só a mastite, mas assim, ele fica mais incomodado, porque o leite... que como é muito leite, o fluxo é muito grande, então ele engasgava, tinha arrotos muito fortes, sabe, gases assim, porque era muito aquela deglutição, ele fazia quase afogava, então assim, não é tão legal assim ter muito leite. Então a gente vai se adaptando. Até hoje, quando, sei lá, se ele dorme um pouco mais, alguma coisa assim, meu peito enche demais e aí empedra, aí eu tenho que fazer massagem, às vezes até ordenhar. Até hoje, ele tá com 7 meses, se dá uma, sabe, alguma coisa tipo, passou um pouco, ou sei lá, a gente foi viajar, ele dormiu mais, ou eu fiquei um tempo mais, errei o peito, sabe, aquela coisa de
dei o mesmo peito 2 vezes, esqueci um, aquele que ficou esquecido, pode saber, vai encher, vai ficar muito cheio, vai ficar doído. E para desmamar, quem não tem dúvidas sobre isso? Outro detalhe que muda muito de bebê para bebê e também entre as mães. Ele já passava o dia sem mamar e mamava só para dormir, era só aquele movimento de carinho mesmo, nem era tanto amamentação mais. Acabou que logo a gente conversou com ele, expliquei, falei, olha, a mamãe tá com dodói, porque era verdade, né? E eu mostrei pra ele o dodói e aí ele falou, tá bom mamãe, mas você deita comigo? Eu falei, tá bom, e aí a gente mudou o estilo e aí eu passei a dormir, a deitar do lado dele e aí ele dormia comigo ao lado, não mais mamando. O desmame foi muito difícil mais pro meu lado, porque ela já estava na escolinha, já estava mamando assim mais espaçado, né? Ela mamava de manhã, que ela ficava comigo, na escolinha ela ficava à tarde e mamava depois para dormir. Então ela ainda estava assim umas 4, 5 mamadas por dia. E de noite eu dava em livre demanda. Ela não acordava muitas vezes, ela já estava dormindo a noite toda, graças a Deus. Então, mas era época de pico de crescimento, assim, que ela acordava à noite para mamar ainda. E com 1 ano, 2 meses e meio mais ou menos, ela teve uma gripe, não teve febre, não teve dor de garganta, não tomou um remédio, foi gripe mesmo, tosse, ficou bem congestionada. E aí chegou um dia, num sábado, que ela mamou de manhã, não quis comer na hora do almoço, não quis comer nada, estava super enjoada. E na hora que chegou depois do almoço, eu fui dar mamar para ela não mamou mais. Ela já tentou pegar o peito, não conseguiu, foi com o dentinho, pegou errado, eu acho que estava muito congestionado, não pegou, não conseguiu mamar. E ficou assim 1 semana, e ela irritada, tentando pegar, chorando, e não conseguiu mais mamar. E aí passamos por isso, e eu acreditando que era uma greve de amamentação, li tudo sobre o assunto, mantive a demanda, me deu mastite, porque o peito estava muito cheio, do nada, né, um desmame tão abrupto assim, eu tive que tirar, ia tirando e dando para ela no copinho, ela não toma mamadeira, não chupou chupeta também, então não foi confusão de bicos, eu acredito, pelo menos. E aí eu comecei a tirar esse leite e dar para ela no copinho, aquele copinho de transição. Por fim, no começo ela não aceitava o leite no copinho, não aceitava nada, acho que ela estava bem, né, ruinzinha com dor no corpo. E por fim ela começou a aceitar o leite no copinho, não aceitou mais meu peito. E eu fiquei assim, continuei tirando ainda por quase 20 dias, que o peito continuava descendo leite, e ela desmamou. A Josimara enfrenta um outro desafio, está grávida do 2º filho e o primeiro, com 3 aninhos, ainda mama no peito. Ele sempre foi muito mamante e ainda não largou, ele ainda tá mamando para dormir. É mais assim, nesse período do sono, ou uma soneca de dia, às vezes ele pede quando ele tá em casa, ou só mesmo para dormir à noite. Eu já tô com 19 semanas e meia e ainda eu percebi assim, uma mudança na quantidade de leite, no jeito do leite, mas ele ainda não achou ruim, não. Ele tá prosseguindo na amamentação mesmo. O desmame é um desafio que ela enfrenta com naturalidade, prefere não forçar nada. Ele tá muito animado com o irmão. Você fala do irmão, ele, meu irmão tá chegando e tal, não sei o quê, e ele fala que o TT é do irmãozinho, tudo, mas quando ele vai dormir, ele fala que ele quer um pouquinho, né? Então, assim, eu não tenho tentado dizer assim que ele vai perder o peito por causa do irmão, pra não criar aquela, tipo, só porque meu irmão veio que agora eu não posso mamar mais. Eu tenho assim, incentivado ele na parte da própria autoestima dele, né? Eu sou mocinho e agora eu não preciso mamar tanto. O meu irmão é um bebê e ele vai precisar do TT, né? Mas nesse sentido, assim. E ele tem aceitado bem, sabe? Às vezes ele mama um pouquinho só e já tá bom pra ele, né? Ele já não fica pendurado muito tempo. Então, assim, eu acho que a gente tá numa fase de desmame. Agora, não sei quanto tempo pode levar isso, né? Nossas rodas também têm contado com a presença de quem ainda não tem filhos. Tem 4 meses que a gente tá tentando. Estamos esperando, então eu acho muito importante esse preparo todo, não só da amamentação, mas como todo o processo de gestação e tudo, que parece que eu pelo menos me sinto mais preparada e já começo a planejar um pouco melhor como que eu quero vivenciar essa maternidade, né? Por mais que a gente lê livros, por mais que a gente vê os relatos das mães, as dificuldades, as perguntas que acabam aparecendo para mim, não sei como que é a vivência, né? Justamente por não ter filho, não ter passado por esse momento. Tô ainda na classe de tentante e já começo a falar, nossa, é outro preparo que a gente começa,
querer observar para poder chegar nesse momento. Gostou? Participe também desses nossos encontros. Venha somar, sempre. E depois do intervalo tem a cientista que virou mãe, pessoalmente, aqui em Ribeirão Preto. Já já. No primeiro bloco, mostramos a roda de apoio à amamentação, uma das formas de trazer você para mais perto do Geração Mãe. Temos outras modalidades de bate-papo, veja só. Você já imaginou ir a uma loja de brinquedos e artigos para bebês para discutir sobre a alimentação das crianças, desmame, educação? Pois é, no Geração Mãe isso acontece a cada 15 dias. Nosso parceiro, a loja Happy Baby, no Novo Shopping, acolhe o grupo. Sempre às 7h30 da noite. As gôndolas de mercadorias são afastadas e é aberto espaço para cadeiras e uma roda de conversa muito produtiva, de graça. Você sempre será muito bem-vinda. Consulte a programação no portal Geração Mãe e também no Facebook. Aprender, compartilhar conhecimento é com a gente mesmo. Na semana passada, nós trouxemos aqui para Ribeirão Preto a cientista que virou mãe. Ela é bióloga, mestre em psicobiologia, doutora em farmacologia e no meio do seu pós-doutorado, ela ficou grávida e deu uma reviravolta na vida. Seus depoimentos em blog ganharam milhões de visualizações e ela se tornou referência em maternidade ativa, consciente, com apego. Eu tive a honra de entrevistá-la no sábado passado. Bom, pessoal, eu tô aqui com a Lígia Moreira Sena, que é do blog A Cientista que Virou Mãe. Você já deve conhecer porque são milhões de acessos diários, né, Lígia? Como é que foi essa mudança? Uma cientista, de repente, virou mãe e mudou a vida inteira. Dá pra resumir essa história pra gente? Algumas mulheres se programam e planejam uma gravidez, mas muitas não. A gravidez acaba nos pegando desprevenida, né? Foi o meu caso. Então, eu engravidei em 2009, no final do ano. Eu tinha acabado de terminar meu doutorado. Estava me preparando para fazer um pós-doutorado e aí, inesperadamente, eu fiquei grávida, sem planejamento. E eu e o pai da minha filha encaramos, vamos ter o bebê, vamos em frente, vamos aprender e tal. E aí, assim, um mundo completamente novo para mim. Eu não tinha amigas com filho, tinha apenas uma amiga com filho, não sabia nada sobre criação de filhos, apenas aquilo que a gente vê, que as pessoas falam e tal. E fui atrás de informação. E eu fui compartilhando isso no blog. Inicialmente o blog era anônimo, eu não divulgava, a gente não tinha as redes sociais como tem hoje, assim, tão forte, não existia nem Facebook, então... E eu comecei a compartilhar e comecei a ver que eu estava tendo algum tipo de visualização. As pessoas procuravam alguma coisa nos buscadores e acabava caindo lá. E quando eu percebi que tinha essa busca, isso me chamou, assim, por uma responsabilidade. Bom, se as pessoas estão lendo o que eu estou escrevendo, então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou escrevendo. Porque de uma maneira ou de outra você pode influenciar pessoas. E aí comecei a estudar mais sobre isso, eu tenho essa própria vertente investigadora por ser pesquisadora. Comecei a estudar sobre, na literatura científica, cuidar com filhos e a melhor forma de trazer a criança ao mundo, então gestação, parto, amamentação. E isso foi mudando os meus próprios valores. Antes do bate-papo com a Lígia, mães tiveram um momento de relaxamento dançando com seus bebês. O auditório do antigo Hotel Palace, no centro de Ribeirão, ficou lotado. Ficamos muito felizes com a presença de casais, isso mesmo, muitos papais também vieram. E os bebês puderam ficar no salão ou então num espaço especial criado especialmente para brincadeiras, com monitores especializados. A Lígia se apresentou e logo expôs o tema que a trouxe até aqui. Coautora do livro Educar Sem Violência, Criando Filhos Sem Palmadas, ela deixou as famílias à vontade para expor suas dificuldades em relação a impor limites aos filhos. Foi um bate-papo com muita informação e acolhimento. A única forma de violência que é incentivada e aceita pela sociedade é contra a criança. Todas as outras a gente tem, assim, julgamentos morais ou formas de controle que impedem ou
a tornam mais invisibilizada, mas a violência contra a criança ela é estimulada, né? É muito fácil a gente encontrar, dá logo um tapa, logo, imagina, olha essa criação fresca, você vai criar uma criança mimada. Então as pessoas são incentivadas a violentar os seus filhos, né? De maneira verbal, emocional, física, enfim. E eu sempre tive a plena convicção de que isso não só não era necessário, como não era inaceitável. Se eu não posso bater no meu vizinho ou agredir uma pessoa na fila porque ela não está fazendo aquilo que eu quero, por que eu posso fazer isso com a pessoa pela qual eu sou responsável? Não há uma explicação lógica. Então eu percebi que eu precisava estudar um pouco mais isso. O motivo da própria violência em si, por que as pessoas se sentiam tão confortáveis, porque há uma zona de conforto na questão da violência contra a criança, e comecei a estudar isso. O Geração Mãe apoiou, divulgou esse evento que trouxe a Lígia Moreira Sena para Ribeirão Preto. Quem organizou tudo foi o movimento Família em Rede. Você conhece? Então veja só como é que funciona. As idealizadoras Daniela e Juliana explicam pra gente como criaram e têm trabalhado nessa rede. É uma causa, é um grupo de pessoas que resolveu se unir para conversar sobre assuntos que têm a ver com o dia a dia das relações familiares. Então a gente tem um grupo que cada vez mais tem mais apoiadores, esse grupo está aumentando, e isso nasceu dessa vontade do pensamento disso. Se a gente quer um mundo melhor, como que a gente pode, dentro da nossa família, ter relações melhores pensando nesse mundo melhor? Então a gente faz eventos, faz encontros. Por exemplo, a gente fez esse sábado um evento com a Lígia para falar de educação sem violência. Então o que a gente tem percebido é que tem assuntos, por exemplo, educação sem violência é um assunto que todas as mães e pais querem conversar a respeito, né? A gente teve uma super aceitação, né, de público para esse evento, só que às vezes a gente não tem um espaço, ou é diferente, né? Você de repente lê um blog ou lê um artigo, é diferente do que ver ao vivo aquela pessoa conversar. A gente está quase que em tempo integral, eu e a Dani, correndo atrás aí de novos parceiros, de patrocinadores, né, de levar o movimento para a rua. Isso demanda tempo, demanda nosso trabalho, mas assim, é algo que a gente faz com muito amor. A gente, nesse primeiro momento, pensa muito no presencial, né, fazer encontros presenciais e, eventualmente, caminhar aí para mais encontros virtuais também. Mas a gente acha que pela troca, a aprendizagem ela se potencializa. Então, quando eu estou ali na minha cabeça só pensando, olhando sozinha sobre alguma coisa, eu tenho algum acesso. Mas quando eu troco com outros pais, outras mães, outras pessoas, outros educadores, aquilo ganha outro tamanho. Está ficando cada vez melhor isso aqui, né? Não tem como não adquirir mais conhecimento com tanto empenho, com tantas pessoas envolvidas nisso. E depois do intervalo tem mais um episódio aí do Mães que Empreendem, e também a Claudinha está de volta contando pra gente mais um pouco da sua gravidez. Rede Drogão Super, mais de 70 farmácias espalhadas por várias cidades. Sempre tem uma perto de você. A nossa parceria continua. Ao comprar em qualquer uma das lojas, você sempre economiza, tanto em medicamentos quanto em perfumaria. Basta ter o cartão do Clube de Vantagens Geração Mãe. Ao apresentá-lo no caixa, o desconto para medicamentos genéricos é de 35%. Os que não são genéricos recebem 20%. E a economia é de 10% em qualquer item da perfumaria ou para produtos que não exijam receita médica. Aproveite! Está na hora do Mães que Empreendem. Hoje nós vamos conhecer uma artesã da culinária que quer melhorar o seu negócio sob a supervisão da coaching Heloísa Pedrosa. Eu sou a Carol Agostino, sou dona da Cup Cup, doces artesanais. Comecei há mais ou menos um ano, quando minha filha tinha só 2 meses. Eu precisei largar o serviço, optei por largar o serviço para encontrar algo que eu pudesse trabalhar em casa junto com ela, e entrei nessa empreitada. Então, trabalho em casa com minha filha, que hoje tem 1 ano e quase 3 meses. E a minha dificuldade é conseguir gerir meu tempo,
e organizar a rotina, organizar a casa, separar a rotina de filho, rotina de trabalho. Com criança é tudo muito imprevisível e o negócio que eu não consigo prever quanto que eu vou vender por mês. Na realidade, eu tô num momento de captação de cliente ainda. Eu tô buscando venda, eu já tenho alguns clientes fixos, as vendas estão aumentando, então a minha demanda também está aumentando, só que como eu tenho problema de também não ter dinheiro para investimento, eu tenho que levantar tudo com o meu trabalho. Então é trabalhar muito mesmo. Então é difícil organizar agora a rotina de bebê. Com 1 aninho já tá andando, já tá dando aquele trabalho, né? Encontrei esse desafio para me auxiliar nisso, a conseguir ver minhas prioridades, ver o foco da minha empresa, onde eu quero chegar também e conseguir aliar isso com a minha maneira de também que eu quero criar minha filha em casa, estar junto com ela, mas também crescer porque eu preciso de dinheiro também. Você acabou de ouvir os desafios da Carol. Então nós estamos aqui para olhar para esses desafios e eu gostaria que você prestasse bastante atenção na hora como os olhinhos dela brilham quando ela explica, né, como ela nos mostrou, a relação do querer ser a mãe, de estar presente e a escolha que ela fez de, ao querer estar presente, né, ao criar o filho, ao criar a filha, ela escolheu uma outra carreira, ela escolheu reorganizar-se profissionalmente para construir esse momento de fazer a renda financeira, que é uma necessidade que ela tem, e também trabalhar de perto para ver a filha viver o momento de desenvolvimento dela. Agora, lógico que a Carol está de frente a um dos maiores desafios que eu acredito que você, mãe, também se identificou, que é como tratar o tempo profissional misturado com o tempo pessoal, que é o tempo de ser mãe. Por isso ela diz gestão do tempo. Então veja que também, além disso, ela deve conviver bastante com os imprevistos naturais que o filho exige que ela esteja atenta, certo? E aí como é que faz? Ela está no percurso de um conhecimento, está no processo de uma criação e a criança convida ela para ser atendida, não é? Para que ela dê a ela atenção. Aí ela tem que parar o processo criativo, um processo de organização que ela tem na empresa para poder ir lá atender a criança. Certamente isso demanda energia e é para isso que nós estamos aqui juntas. Ajudar a Carol, e se você se desafiou também com ela, a encontrar quais são os melhores caminhos e exercícios para que ela seja uma mãe que empreende de sucesso. Conte com a gente e participe do nosso grupo no Facebook, que são Mães que Empreendem. A Cláudia, nossa gestante, está quase ganhando o seu presentão, a Maria Luísa. Enquanto a barriga cresce, ela não para. E a gente tem acompanhado essa gestação desde o ano passado. Vamos voltar lá para o início agora deste ano. O tempo passa muito rápido, hein? No início do ano, mostramos a Cláudia ensaiando para uma apresentação no teatro. Eu faço balé desde os 3 anos de idade. Minha mãe me colocou como disciplina e eu me apaixonei. Então, desde os 3 anos, hoje eu tô com 31, eu faço o balé, faço balé, jazz, sapateado. Já fui professora de dança também, só que aí, depois da faculdade, eu acabei mudando de profissão e só danço agora por hobby. O meu objetivo aqui, na verdade, é mostrar que todas as mães, grávidas ou não, elas podem praticar uma atividade física. No meu caso, eu sempre fiz muita atividade física, então eu gosto de variar. Como vocês já viram, eu faço pilates e eu danço sapateado atualmente. O meu objetivo é mostrar que a gestante ela pode fazer tudo com moderação, desde que ela tenha consciência, tenha a liberação do médico e tenha um profissional adequado que possa acompanhar. Hoje é o dia do espetáculo, nós estamos passando das 18 semanas, mais de 4 meses. Então, como vocês podem ver aqui tá a barriguinha. Eu acho que a bebê tá mais nervosa que a mãe, porque é a primeira vez da bebê no palco. Então, ela começa hoje a dançar e depois tenho certeza que ela vai ser uma grande bailarina. Entre trabalho, dança, ginástica, dá tempo para cuidar do corpo com tratamentos estéticos. Drenagem linfática, ela faz 3 vezes por semana. É uma massagem bem leve que ajuda a melhorar o fluxo linfático e diminuir ou evitar os inchaços da gravidez. A drenagem ela é super indicada para qualquer tipo de mulher. Na gravidez, então, ela é ainda mais importante, porque ela traz muito bem-estar, ajuda a aliviar o edema, então isso prolonga muito a grávida nas suas atividades. Ela só é contraindicada quando algum médico, a grávida apresenta algum problema e aí o médico contraindica. O Indermo é um tratamento para celulite. Lá vai a Cláudia.
aparelho que grávida pode fazer para celulite, que é um aparelho mecânico e ele rompe os nódulos de celulite porque aumenta a celulite na gestação por conta da parte hormonal da mulher. É inevitável, então eu estou fazendo o único tratamento que pode ser feito para ajudar a melhorar esse quadro. Eu faço uma vez por semana. E para o rosto, peeling. Grávida também tem que ter a pele bonita. A cada 15 dias como um preventivo para as manchas da gestação. Então aí eu faço, são os tratamentos que as gestantes podem fazer sem risco nenhum, nem para a mãe nem para o bebê. Então, como eu trabalho com isso, nada mais justo eu ser o exemplo disso e fazer, aplicar isso em mim. Pessoal, por hoje é só. Na semana que vem, no sábado que vem, véspera do Dia das Mães, teremos um programa especial para você. Não perca!